que o rebanho, mesmo sendo fraco, possa alcançar a fortaleza do pastor. Olá, irmãos, estamos aqui para comentar, refletir a liturgia do próximo domingo, o quarto domingo da Páscoa, neste ano A. O quarto domingo da Páscoa é chamado, considerado, o domingo do bom pastor. Isso porque sempre no quarto domingo da Páscoa nós lemos um trecho do capítulo 10 de São João. Aquele capítulo em que Jesus culmina dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Como nós estamos no ano A, nós vamos ler apenas a primeira parte deste capítulo 10. Jesus ainda não vai chegar a dizer, neste ano, que ele é o bom pastor. A afirmação é: eu sou a porta das ovelhas. E aqui Jesus dá margem para nós compreendermos que a figura do pastor não é só ele na igreja, e sim aqueles que ele quis constituir seus continuadores, portanto os apóstolos. Não é à toa que nós vamos ouvir hoje duas vezes o apóstolo Pedro falar, porque Jesus mesmo, no final do Evangelho de João, manda Pedro apacentar os seus cordeiros, apacentar as suas ovelhas. O próprio Jesus disse que os apóstolos são pastores verdadeiramente. Então nós vamos ouvir nessa liturgia a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 21, em que o apóstolo Pedro diz: Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Olha a imagem do pastor. Cristo é o pastor que vai à frente e as ovelhas vão atrás, seguindo os passos do pastor. Assim também, o cristão segue Jesus na morte, através da conversão, através do batismo, para seguir Jesus na glória. Então a imagem do pastor aparece aqui nesse sentido. Nós vamos atrás do Senhor crucificado, para com ele experimentar a glória. Pedro respondeu àqueles que perguntaram: o que devemos fazer? Na primeira leitura, ele responde: arrependei-vos dos vossos pecados, cada um se converta e receba o batismo em nome de Jesus. Salvai-vos desta gente corrompida. Isso é seguir Jesus na sua morte. Quer dizer, encontrar a salvação não é passar logo para o encontro com Cristo glorioso, ressuscitado. É segui-lo na morte, isto é, morrendo para nós mesmos, morrendo para o pecado, para que ressuscitemos com ele para a justiça. Exatamente isso que aparece também aqui na segunda leitura. Primeira carta de Pedro, ele diz: a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. É nesse sentido que nós seguimos o Cristo pastor. Como ovelhas, nós vamos atrás deles. Essa afirmação, eu sou a porta das ovelhas, que Jesus faz no capítulo 10 de São João, é muito importante, porque uma das portas do Templo de Jerusalém era chamada Porta das Ovelhas, ali perto da piscina de Betesda. À direita do pórtico de Salomão, dobrando a esquina, havia a Porta das Ovelhas, que dava para o pátio dos gentios, o pátio dos pagãos. Jesus, então, ele diz que quem entra pela porta das ovelhas é o pastor. O assaltante, o ladrão, o mercenário, ele não entra pela porta das ovelhas, ele pula a cerca, ele entra escondido. Jesus está fazendo uma crítica aos fariseus, aqueles que entram no rebanho para dominar as ovelhas, para roubar, para assaltar as ovelhas. O pastor não. Aquele que entra pela porta das ovelhas, entra para cuidar das ovelhas. Os pastores, que somos nós sacerdotes, sobretudo, os continuadores da missão de Cristo pelo sacramento da ordem, nós somos convidados a entrar pela porta das ovelhas, que é Cristo. Cristo é a porta. Que se nós não passarmos por Cristo, nós não estaremos sendo verdadeiramente pastores, e sim ladrões e assaltantes das ovelhas. Isso nos faz lembrar um outro trecho de uma carta de São Pedro, em que ele diz para nós presbíteros: sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Não por coação, não como dominadores do rebanho, mas como modelos do rebanho. É uma grande chamada de atenção que o pastor, o apóstolo Pedro, o representante de Jesus no mundo,
o continuador principal de sua obra, o chefe da sua igreja, deixa para todos nós, padres, diáconos, bispos, nós que procuramos ser pastores. Então, que todos nós, fazendo a experiência com Jesus nesse domingo, domingo do bom pastor, sigamos como ovelhas obedientes, atentas à voz do pastor, e assim não erraremos nunca a estrada da nossa vida.